Oi, Sabine, tudo bem? Seja Tudo bem, bem-vinda. Cristiano? Obrigada. É um enorme prazer te receber aqui hoje. Hoje a gente está aqui falando sobre a língua portuguesa e nos ocorreu que o seu trabalho, o seu percurso, né, seus estudos e a sua prática estão muito relacionados a isso, de uma maneira que certamente vai interessar a todos que estão nos acompanhando aqui. A gente pensou hoje em em te propor duas perguntas. E a partir delas a gente tece a nossa breve conversa aqui hoje. A primeira pergunta, Sabine, que eu queria te fazer é que você costuma falar de plurilinguismo no Brasil e faz uma oposição, digamos, uma diferenciação entre esse plurilinguismo e o conceito de multilinguismo. Por que que a gente fala de plurilinguismo no Brasil, Sabine? E por que não multilinguismo? É isso mesmo, Cristiano. Primeiro, agradecer o convite da IC em teu nome, em nome da Fernanda, e dizer que é um prazer enorme, uma honra estar aqui dialogando com vocês sobre esses temas recém-chegados, né, ao Brasil. E, de fato, essa primeira oposição, como você coloca, né, ela é uma oposição própria à América Latina. Na realidade, multilinguismo tem sido utilizado na Europa, nos últimos, nas últimas décadas, como um fenômeno coletivo, ou seja, eles fazem uma oposição entre plurilinguismo e multilinguismo, diferenciando o fenômeno coletivo do fenômeno individual. Então, lá, quando eles falam de multilinguismo, eles vão falar de uma sociedade multilingüe, de uma comunidade multilingüe e de um indivíduo plurilingüe. Na América do Sul e na América Latina, há alguns anos, a gente vem propondo um novo paradigma na perspectiva dos estudos linguísticos e sociolinguísticos em contextos de globalização e de fluxos migratórios intensos. Esse paradigma é completamente distinto. O paradigma sugere, então, que o plurilinguismo seria o termo adequado para se falar de diversidade linguística enquanto recurso, ou seja, uma forma de abordar o fato de que temos falantes de muitas línguas em contatos e que isso poderia ser uma riqueza e ser utilizado em prol da sociedade, em oposição ao multilinguismo, que poderia ser interpretado como a abordagem desse fenômeno da diversidade linguística enquanto um problema a ser superado, né? Então, você está vendo que são paradigmas e oposições bem distintas do que usualmente vem sendo determinado na Europa e nos Estados Unidos, e que eu acho bastante propício e pertinente para a nossa discussão local dentro de um contexto regional latino-americano. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que eu vou te fazer agora uma pergunta que nem estava necessariamente no nosso roteiro, mas que eu acho que é algo que ocorre a muitas pessoas, principalmente pessoas que não estão muito informadas sobre essas discussões, e essas iniciativas na área. Por que falarmos de contato entre línguas diferentes num país que, em princípio, tem como língua oficial o português? E é isso mesmo? Nós temos somente o português como língua oficial? Como é que anda, né? Qual é a realidade por trás dessa ideia que é tão difundida, né? No Brasil, é impressionante a gente ter essa ideia de monolinguismo quando o país é um dos países mais plurilingües do mundo. Alguns linguistas estimam que ele é o oitavo país mais plurilingüe no mundo inteiro, né? A gente sabe que no continente africano muitos países também têm uma diversidade linguística absolutamente impressionante, mas em todos os continentes e todos os países podem ser considerados como plurilingües. E essa diversidade é completamente negada, inclusive pelo Estado, pelas instituições públicas, que que não abrem espaço para essa diversidade. E eu não falo só de uma diversidade linguística oriunda de fora, né? Nós temos uma diversidade linguística endêmica, né? Que são os nossos povos indígenas e as nossas línguas indígenas, e os números são chocantes. A gente parte, no momento da colonização, de um diagnóstico de cerca de 1.500 línguas no território
brasileiro, e hoje a gente teria, digamos, cerca de 270 línguas originárias ainda faladas, ainda que pouco faladas para determinadas línguas no Brasil. Então, a gente pode ver a que ponto seria quase que um extermínio linguístico e um extermínio cultural que foi paulatinamente se instaurando no Brasil por políticas violentas e políticas discriminatórias contra essa diversidade. Sem dúvida. E apesar disso, o português que a gente fala aqui acabou ficando marcado por essa diversidade, não é? Totalmente, totalmente. A gente fala até de um pretuguês, né? Quando a gente faz referência às línguas afro-brasileiras, né? E, obviamente, todo mundo sabe, acho que não é um mistério para mais ninguém, que o nosso léxico está totalmente impregnado também das línguas indígenas e dos contatos múltiplos, né? Entre línguas Isso, europeias, africanas, indígenas, e isso. que deu esse português brasileiro, que eu gosto de chamar de brasileiro, que é um revelador dessa mistura e dessa diversidade que tão pouco é reconhecida e muito menos valorizada. Qual a importância da interpretação, de uma interpretação que leve em conta esse plurilinguismo? Ou que papel tem a interpretação nesse contexto plurilíngue? O fato de reconhecer que nós somos uma sociedade plurilíngue faz com que a gente reconheça os direitos linguísticos das pessoas que falam outra língua que não o português do Brasil, e que tem como outra língua primeira uma diversidade imensa de línguas, né? Sejam, como a gente já falou, elas de imigração recente ou mais antiga, sejam elas línguas originárias, né, dos povos indígenas, ou sejam línguas de sinais. Não temos só a Libras, inclusive, temos várias outras línguas de sinais, e línguas de origem africana também. Então, à medida em que se reconhece e se valoriza o fato de que essas línguas são línguas brasileiras também, embora elas não sejam oficialmente reconhecidas pela Constituição e pelas instâncias governamentais e estaduais, elas estão sendo praticadas no nosso território, e essas pessoas têm seus direitos linguísticos, ou deveriam ter seus linguísticos reconhecidos, e, a partir disso, ter direito a falar sua língua em situações institucionais. E, por isso, para poder falar sua língua em situações institucionais, é necessária uma assistência linguística por parte de intérpretes, que nessa área específica são chamados de intérpretes comunitários. E também uma assistência linguística escrita de tradutores, que seriam chamados também nesse contexto de tradutores sociais. Então, o fato de reconhecer esse direito faz com que se reconheça a necessidade da assistência linguística, e isso também implica que se reconheça a necessidade de uma assistência linguística por profissionais qualificados, portanto, uma formação robusta, uma regulamentação dessa profissão e uma regulamentação da própria capilaridade desses serviços no Brasil, de acordo com os diferentes contextos sociolinguísticos, que são muito variados também. A gente sabe que estar numa região de fronteira é muito distinto de estar numa cidade, numa grande metrópole como São Paulo, ainda que a circulação de línguas e de populações seja presente em ambas as situações, né? Por que o direito linguístico traz justamente esse direito de se expressar na sua língua primeira, ou nas suas línguas primeiras, né? É muito difícil, além do simbolismo que isso possa representar enquanto identidade, manifestação identitária, há simplesmente uma razão prática de que nas nossas línguas, ou na nossa língua primeira, a gente lança mão de uma quantidade imensa de recursos linguísticos que, obviamente, não estão disponíveis no nosso repertório quando nós
praticamos e produzimos enunciados numa língua supostamente estrangeira ou segunda, ainda que a gente possa, de fato, ter uma proficiência extremamente alta nessa língua. Então, Sim. poder lançar mão de uma quantidade muito ampla de recursos é também fazer com que o nosso discurso se fortaleça, crie nuances e possa, de fato, expressar algo muito específico daquilo que a gente pensa e que quer passar para o nosso interlocutor, para os nossos interlocutores, né? E é o caso também de um imigrante que se encontra na situação de solicitação de um serviço básico, por exemplo, numa situação de consulta médica, em que ele vai precisar manifestar elementos muito precisos e muito subjetivos daquilo que ele está sentindo fisicamente, emocionalmente, para poder possibilitar que o profissional de saúde estabeleça um diagnóstico fino. Então, é um exemplo prático, mas, na realidade, isso pode, de fato, ser ampliado a situações de interações mais científicas, acadêmicas, diplomáticas, em que a riqueza da língua precisa ser explorada ao máximo para que a interação possa ser a mais precisa, a mais rica e a mais eficiente possível, né? O desafio para eles é enorme, né? Porque realmente, à medida em que a pessoa se expressa na sua língua primeira, ela espera que esse profissional qualificado também seja capaz de reproduzir Sem aqueles dúvida. elementos, e isso não é coisa Sem fácil. dúvida. A gente vai encerrar por aqui essa parte, te agradecendo enormemente pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de vir compartilhar conosco o seu conhecimento e esperando que possamos continuar essa conversa numa outra oportunidade. Com Tá bom? certeza, Cristiano. Eu agradeço também esse espaço de diálogo e fico à disposição para eventuais perguntas e comentários e para uma eventual interação escrita, se vocês quiserem. Muito obrigado, Sabine.